Para você tratar a endometriose, para abordar a endometriose, você vai ter que entender endometriose. Vai ter que entender. Não é tão difícil de entender. Eu vou explicar de uma maneira bem mais tranquila, de uma maneira bem mais fácil. Vai ser fácil de entender. Fica tranquila. Mas para isso você tem que entender algumas coisas. Primeira coisa que você tem que entender, que a endometriose é um processo inflamatório. Primeira coisa, entendendo isso você já adianta bastante. É uma ferida. Assim como qualquer outra ferida inflamada que dói bastante, uma unha inflamada que dói qualquer outra ferida, a endometriose também é semelhante. Mas para isso você vai ter que entender alguns conceitos. O primeiro conceito que você vai ter que entender é a estrutura pélvica, útero, ovários e trompas. É muito simples de entender. Vou colocar essa foto aqui para você entender, mas também vou colocar outra foto em seguida com a nomenclatura, nomeando e dando nome para tudo isso aqui. Então, vou pegar uma canetinha. Aqui a gente vê, aqui é o útero. Aqui é a cavidade uterina, olhamos a cavidade uterina, ovários e trompas, as tubas uterinas. Aqui é a cavidade endometrial, essa tem que entender bastante. E aqui é o colo uterino. A cavidade endometrial é onde fica o endométrio. O endométrio é uma mucosa. Toda cavidade humana tem uma mucosa. Assim como a boca, o nariz, temos essa mucosa, essa parte mais fofinha, aqui é o endométrio, a cavidade endometrial. A mucosa do útero chama endométrio. Endométrio são essas células aqui, essa camada forrada de células endometriais. Essa camada, o endométrio, que descama durante a menstruação. E o mecanismo da menstruação é esse. Já adiantando, outra coisa que você tem que entender é o mecanismo da menstruação. Você tem que entender isso. Essa parte do útero descama e sai pelo colo, pela saída, pelo orifício do colo e desce por aqui pela vagina. Aqui é a saída, aqui é o colo. Esse é o mecanismo normal de uma menstruação normal. O útero, a cavidade endometrial descama e sai pelo colo uterino, pelos orifícios do colo e exterioriza pela vagina. Essa é uma menstruação normal. Uma menstruação anormal, que esse é um mecanismo principal para a formação da endometriose, é o que chamamos de menstruação retrógrada. A menstruação retrógrada, o que acontece? O fluxo sanguíneo, não na sua forma total. Existe, quem tem menstruação retrógrada, a mulher vai ter a menstruação normal, exteriorizando por aqui, mas vai ter um pequeno fluxo de sangue retornando pelas tubas, aqui é a tuba uterina. Um pequeno fluxo retorna pela tuba e cai na cavidade. A cavidade pélvica vai estar aqui, a cavidade pélvica. Então existe um pequeno refluxo. O sangue, além do fluxo menstrual, tem um fluxo que retrocede, ele volta pela tuba e cai na cavidade. As células do endométrio caindo na cavidade pélvica, aqui ela pode cair nos ovários, cai nos ligamentos, aqui é cheio de ligamento, o intestino passa ali atrás, só não está representado na imagem, mas tem o intestino que passa ali atrás. Então, essas células endometriais caindo na cavidade pélvica, caindo na pelve, ela se desenvolve. As células endometriais, elas têm facilidade para desenvolver. Elas implantando fora do útero, ali elas se desenvolvem, proliferam e cria uma espécie de um endométrio fora do útero. E essas células endometriais implantadas fora do útero, elas também vão sofrer influência dos hormônios menstruais e vai desenvolver um tecido endometrial ali fora, que vai sofrer todo o processo, assim como o endométrio dentro do útero. Ou seja, as células endometriais implantadas aqui fora vão responder aos hormônios, assim como essas células aqui dentro. Essas células implantadas aqui fora, elas vão desenvolver, crescer durante o estímulo hormonal. Assim que vem a menstruação, elas também vão descamar. E aí, agora que vai piorar o processo
da endometriose, porque elas descamando, o sangue vai ficar ali fora do útero, implantado nessas estruturas fora do útero, e elas vão se desenvolver, elas vão se descamar, e o sangue não vai exteriorizar dessa maneira, porque o sangue está fora do útero. O sangue não vai para fora no processo de endometriose. Ele vai ficar retido na cavidade, retido fora do útero, porque não tem como ele exteriorizar, porque ele está fora do útero. Esse sangue ali dentro, ele vai sofrer um processo inflamatório. O corpo vai atacar aquela bolinha de sangue retida ali e vai sofrer um processo inflamatório fora do útero. E essas células vão inflamar e vão cicatrizar. E isso vai ficar doloroso, muito doloroso. O útero, esse processo de cicatriz vai cicatrizar o útero com o ovário, com o intestino que passa ali próximo, o seu reto, o sigmoide que passa ali próximo, vai cicatrizar tudo e vai enrijecer, vai ficar duro, a mobilidade vai diminuir, daí a dor na relação sexual, a dor durante a menstruação, ela é bem mais forte do que nas mulheres que não têm. Então agora, já falando dos sintomas, quais os dois principais sintomas? O principal sintoma é a dor incomoda muito, é uma dor forte que incomoda, as pacientes são incomodadas, elas já têm face de sofrimento. Isso que eu estou falando é em processos mais graves de endometriose, porque a maioria das endometrioses são mais simples, os sintomas são simples, mas alguns casos são graves, tem dores fortes. E outro sintoma da endometriose é a infertilidade, a paciente pode ficar infértil, não são todas, inclusive esses sintomas mais severos são de pequenas partes, de pequenas porcentagens das mulheres, não são em todas. Poucas mulheres vão desenvolver endometriose. E o tratamento pode ser cirúrgico ou medicamentoso. A maioria das pacientes, inclusive a maioria das pacientes, vai ser negativa, a gente vai fazer o exame e não vai achar endometriose. Uma parte ali das pacientes vai encontrar endometriose. E dessas que a gente encontra, poucas delas vão ser submetidas a processo cirúrgico. A maioria das pacientes com endometriose, o tratamento é oral, é por medicamento oral. Poucas vão ser submetidas à cirurgia. Alguns casos são muito complexos e vai ser necessário, além da cirurgia, não é uma cirurgia. Algumas poucas vão necessitar de cirurgia com cirurgiões de outras especialidades, com cirurgiões de mais de uma especialidade para fazer a abordagem, porque pode acometer intestino, pode acometer ureter, pode acometer rim. Esse é o caso de endometrioses mais complexas.